Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo Pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Lucas Oliveira. Nós estamos fazendo, né, nossa tradicional live de domingo. Todos os domingos às 21 horas a gente faz uma live aqui no nosso perfil na Instagram. E hoje a gente vai continuar falando sobre os atributos de Jesus Cristo. Então, nós estamos já na 10º atributo de Jesus Cristo. E o atributo de Jesus Cristo hoje é coragem. Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar a vida. É a habilidade de, ao cair, levantar-se rapidamente. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Então, a coragem e a firmeza de espírito, para a gente enfrentar a vida. Acho que sem a coragem a gente nem estaríamos aqui, né? Tudo que nos move é através da coragem, né? E o presidente McKay, ele falou que a gente não tem como separar a coragem da fé. E eu achei bem interessante isso que ele comenta, que sem fé a gente não tem coragem, né? Por que sem fé a gente não tem coragem? Porque a gente só tem coragem para passar por desafios, para fazer certas coisas, porque a gente tem fé de que a gente vai, né, lá na frente ter uma recompensa, ou a gente vai ganhar alguma bênção, ou a gente está fazendo por Deus, né, como Cristo fez. Então, para mim, realmente, Cristo foi a pessoa mais corajosa no mundo, né? Ele teve coragem, apesar de tudo que ele passou, de não desistir. Ele não desistiu, ele continuou, né? Ele teve coragem, ele não se deixou abalar por tudo que ele estava passando, por tudo que ele passou, pelas risos, as pessoas falando mal dele, as pessoas dizendo que ele era falso. Ele sabe, né? Ele, conforme foi passando os anos, ele sabia que ele ia ser crucificado. Então, a gente fica imaginando, né? Quem de nós, sabendo que a gente ia ser crucificado, a gente ia continuar, ia ter coragem de continuar. Quem de nós, sabendo que nós estamos, né, vamos passar pela nossa vida, por toda a nossa vida, por chacotas, por pessoas nos maltratando, pessoas, né, não entendendo o que a gente está fazendo, e mesmo assim continuar e não desistir, ter coragem de seguir um plano. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre coragem. Eu queria também que vocês conversassem com a gente, né? Se vocês têm exemplos de coragem ou de algum profeta que vocês acham que conseguiu, né, seguir esse atributo de Jesus Cristo da coragem. Perfeito, Sara. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma honra poder, mais um domingo, estarmos aqui juntos conversando a respeito dos atributos de Jesus Cristo, e chegou então a vez da gente falar a respeito da coragem. Ora, acho que a coragem ela é muito bem representada por Jesus Cristo, por tudo que ele passou, por tudo que a gente sabe a respeito da trajetória dele, seja antes da vida mortal aqui na Terra, tá certo? Até passando por aquilo que a gente relembrou há pouco tempo na Páscoa e tudo mais. Por que acho que Jesus Cristo ele é a personificação perfeita da coragem? Se a gente for lembrar a respeito do plano de salvação, daquilo que a gente conhece na igreja, que a gente pode abrir lá em Moisés, em Abraão, no Pregar no Evangelho, que tem ali a lição a respeito do plano, enfim, tem N materiais que a gente vai ver ali, que fala sobre o conselho dos céus, que a gente até relembrou na semana passada, né, sabe? Quando o plano de Deus ele é apresentado para todos os filhos do Pai, ele faz a pergunta, certo? Quem enviarei? E ali a gente vê, talvez ali, a primeira grande demonstração de coragem do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vai lá e diz, eis-me aqui, envia-me. Ora, Jesus Cristo, diferente de Lúcifer, não estava ali interessado nas glórias, interessado em ser adorado, ou interessado em tomar, usurpar o lugar de Deus. Ele estava ali interessado em fazer a vontade do Pai, para que a gente pudesse ter a chance de sermos um dia
pouquinho mais semelhantes, até chegar à exaltação e sermos como o Pai Celestial ele é. Só que ele sabia do que se tratava daquilo, certo? Ele sabia o que seria exigido na hora H dele, a respeito do que ele precisava fazer para cumprir. Não era só dizer, eis-me aqui, envia-me. Envia-me e faço. Faço o quê? Todo o processo de expiação, igual a gente relembrou há pouco tempo na Páscoa, e a gente relembra sempre, toda semana, quando a gente toma o sacramento. Então, quando Jesus Cristo diz a primeira vez ali, envia-me, eis-me aqui, é o primeiro grande sinal de coragem, porque ele sabia das dores que ele teria que suportar. Ele sabia de todo o trabalho que ele precisaria fazer para que fosse possível o cumprimento do plano de Deus ali. Jesus Cristo tinha participado, vamos dizer assim, da montagem do plano junto com o Pai. Ele sabia o que se passava ali na ideia do Pai Celestial. Então ele tinha perfeita noção do que viria a acontecer. Pois bem, Jesus Cristo vem à Terra, ele nasce nas condições que nasce, ele se prepara, começa o ministério dele. Durante todo o ministério de Jesus Cristo, como a gente vai ver lá nos Evangelhos, a gente vê diversas vezes sinais de coragem de Jesus Cristo. Quando ele bate de frente com os fariseus, quando ele bate de frente com outras autoridades, quando ele precisa usar de sabedoria para que o ministério dele continuasse até o momento certo em que ele entregasse a vida dele. Em vários momentos, Jesus Cristo ele é corajoso nesses 3 anos de ministério que ele prega para as pessoas aqui na Terra. Mas é óbvio que o ápice disso é quando ele, de fato, cumpre aquilo que ele prometeu lá atrás, quando ele disse, eis-me aqui. Quando ele está lá no Jardim do Getsemane e vai terminar na cruz, no Calvário, no Getsemane, quando ele diz, se possível, passe este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua, coroa aquela grande declaração de coragem que ele deu lá atrás, a respeito do eis-me aqui, envia-me. Quando Jesus Cristo ele fala, faça-se a tua vontade, Pai, ainda que eu precise ser moído pelos pecados das pessoas, ainda que eu precise sofrer dores que ninguém jamais sofreu e ninguém aguentaria, ele concretiza a promessa corajosa que ele fez lá atrás com mais coragem ainda, certo? Ou seja, para fazer todo aquele processo de expiação, sofrer pelos nossos pecados, a tal ponto que ele suou sangue, sofrer na carne como ele sofreu, sendo agredido, sendo humilhado, sendo espancado, sendo chicoteado, colocado uma coroa de espinhos na cabeça, sendo crucificado de modo cruel, como ele foi, até ele entregar a vida dele, precisou de muita coragem para ele descer abaixo de todas as coisas, porque não era só o sofrimento físico que Jesus Cristo passou ali, certo? Tem todo o sofrimento, vamos dizer assim, moral. A humildade dele ter coragem de ser tão submisso a tal ponto, como diz lá em Doutrina e Convênios, de ele descer abaixo de todas as coisas. Justo ser mais perfeito, justo ser mais poderoso, justo o ser imaculado. Ele se submeteu com muita coragem para passar por tudo isso, para que a gente não precisasse sofrer como ele sofreu. Tudo por amor a nós. Então, quando a gente pensa nesse atributo de Jesus Cristo, a gente está pensando diretamente naquilo, no trabalho que Jesus Cristo fez aqui, que só ele poderia fazer. Quando ele cumpre a promessa do envia-me, e vai lá e faz. Mesmo que sob tanta pressão, mesmo que sob tanta dor, mesmo ali em algum momento ele pensando que se fosse possível passasse o cálice, mas a vontade do Pai predominasse. Então vejam, tudo ali é um exemplo, é um ensinamento de coragem para nós. Por causa de todo esse processo de expiação, Jesus Cristo ele personifica de modo perfeito a coragem no caráter dele. E é essa coragem que a gente precisa desenvolver nas nossas vidas. A gente vai falar hoje aqui, talvez momentos específicos, dando exemplos ou fazendo algumas ilustrações, mas a forma de coragem que a gente precisa desenvolver é essa que Jesus Cristo ele mostrou quando prometeu lá atrás de que ele viria e cumpriria, e quando ele veio e cumpriu de fato esse fardo que ninguém mais poderia cumprir. Então Jesus Cristo
no trabalho dele, ao longo de todo o ministério dele, mas especialmente na inspeção, ele mostra ali o que é ser verdadeiramente corajoso, sabe? Eu acho que em toda a história da igreja, né, em toda a história do evangelho, né, a coragem, ela está junta, está atrelada com o evangelho, né? Não existe, não existe, não existiria o evangelho sem a coragem. Vocês poderiam me citar, assim, quem são os profetas que vocês mais gostam ou que mais lembram sobre coragem? Para mim, né, o meu favorito, eu posso dizer que tem um favorito, é o Capitão Moroni, né? Eu adoro ele, gosto muito da história dele, acho que a história dele me ensina muito pra gente. Ele foi um homem muito corajoso, muito mesmo, né, no seu tempo. Ele enfrentou o governo, vamos dizer assim, né? Em nome da sua religião, da sua liberdade, da sua família, né? E das mulheres, né? E seus filhos, da sua família. Ele não abriu mão dos seus valores, né? E do que ele acreditava, em troca de ser benquisto, em troca de né, se vender para um governo ou para que as pessoas vissem ele melhor. Mas a gente também pode ter o exemplo de Alma, né? A gente tem o exemplo de Nefe. A gente tem exemplo de muitos profetas, e não só profetas, mas personagens da Bíblia e do livro de Mórmon que tiveram muita coragem. Eu sempre falo sobre a Sara, né? Meu nome é Sara, e eu gosto muito da história dela. Ela teve coragem, né? Quando Deus pediu para que crucificasse o seu único filho, o filho tão desejado. Né? Ela só teve filho com 100 anos. E era tão desejado aquele filho, uma coisa impossível de acontecer, aconteceu. E Deus pediu para crucificar, para que ele fosse crucificado. Ele foi crucificado, não, que ele fosse sacrificado, não crucificado. E eu imagino se Deus pedisse isso para mim, para qualquer um. Eu tenho 4, né? Não tenho um. Mas qualquer um dos meus filhos, como eu agiria, né? E ela confiou no Senhor. E ela teve coragem de confiar no Senhor, de saber que o que ele estava pedindo, ela tinha que cumprir, né? Mas que algo mais tinha lá na frente se ela cumprisse aquilo. Felizmente Deus não pediu, né? Pediu, mas depois falou que não precisava mais sacrificar o filho dela, e ele é o pai, né? Ele é o pai dos judeus, né? Que surgiu todos, né? Ele é o pai de uma nação. E a gente vê como Joseph também teve coragem, né? Um menino de 12 anos teve a coragem de ir lá ler a Bíblia e dizer, vai lá e pede para Deus. Ele teve a coragem de ir lá e pedir a Deus e perguntar, e Deus responder ele. Imagina se ele não tivesse tido coragem, de não tivesse dito que não, isso não existe, né? Isso é só alguma coisa que está escrita num livro de ficção. É capaz que Deus vai responder uma pessoa por estar perguntando. A Camila falou que Joseph foi extremamente corajoso. Acho que em todo o Cooper também teve uma vida curta, né? Ele não, infelizmente ele foi assassinado, mas ele sempre teve coragem. E quantos de nós a gente tem coragem hoje em dia, né? O que Deus o que Cristo nos mostrou e nos ensina sobre como a gente ter coragem. E às vezes é muito difícil a gente ter coragem. O presidente David McKay contou uma história de um rapaz que ele entrou na sua empresa, né? E eles foram confraternizar, e aí estavam num restaurante e foi pedido cerveja para todo mundo. E ele chegou e disse: não, eu não vou tomar cerveja. E porque eu, né, não vou. E aí os pessoal disse: mas quem trabalha aqui tem que tomar. Mas tu vai tomar por bem ou por mal. Tu vai ter que tomar, porque todo mundo que trabalha, né? Todo mundo aqui toma, e começaram a tirar sarro dele, né? E começaram a caçoar, né? Pela opinião dele, por ele ter a coragem de dizer: não, no meio de todo mundo eu não vou tomar, eu não vou fazer. E o presidente McKay disse que a coragem, ela não deve ser só, ela deve ser ensinada, mas ela deve ser, deixa eu pegar só a palavra que ele fala, coragem, verdadeira corajoso defende o que é certo.
e encara os desastres sem temor. Cristo foi a personificação da verdade, verdadeira coragem. Devemos ser treinados, insisto, neste termo, não apenas ensinados, mas treinados a obter-se a coragem. Então, achei interessante ele falar assim, que a gente não deve ser só ensinado, que a gente deve ser treinado a ter a coragem. E eu fiquei pensando, nossa, porque como assim? Será que eu não vou interferir no meu livre-arbítrio, né? Eu vou ser treinada, quer dizer que se eu ser treinada, a minha opinião não vale, eu tenho que seguir aquilo. E ele fala que quando nós somos treinados em alguma coisa, no sentido da coragem, quando nós somos treinados, quando nós sabemos exatamente o que a gente quer, ou como a gente quer, as coisas são mais fáceis na hora que chegar a situação, para nós termos coragem de falar um não, para nós termos coragem de pregar sobre o evangelho, nós termos coragem sobre qualquer situação na nossa vida. Quando a gente é treinado, quando a gente já sabe a situação que a gente vai passar, se a gente disser ou não ou sim, isso se torna mais fácil na nossa coragem, isso se torna mais fácil a gente tomar as nossas decisões quando elas chegam até nós. Deixa eu só ler aqui. O Pinheiro Marcelo falou: uma coisa bem básica é que precisa ser entendida é que a coragem não é ausência de medo. Muito pelo contrário. É agir mesmo estando com medo. O medo é ingrediente básico da coragem. Verdade, Marcelo? Concordo plenamente. E ele falou mais abaixo, ele falou: enfrentar os pequenos medos pode ser determinante para o momento e que a coragem será necessária. Okay. Ele até termina ali com interrogação, e eu vou dar a pergunta e o comentário anterior dele, que ele afirma ali algo relacionado ao medo, para fazer o meu comentário, tá? Há algum tempo atrás, acho que foi aqui numa das nossas lives que a gente fez, Sara, o Max ele comentou a respeito das virtudes, por que às vezes a gente não vê hoje em dia tantos exemplos de virtudes, certo? E ele comentou que muito se deve por conta do que é bombardeado no imaginário das pessoas. Então, por exemplo, você liga a TV para ver uma série, você não vê personagens ali, exemplos de virtude, né? De sabedoria, de humildade, de fé e nem de coragem, muitas vezes. Você vai no cinema, você vê muitas vezes personagens, inclusive heróis, né? Quem diria que a gente estaria no momento em que os heróis não teriam coragem ou outras virtudes? Então, hoje em dia, a gente é bombardeado justamente por, vamos dizer assim, pela cultura de você não precisa ter as virtudes, entre elas as coragens. Você pode ser qualquer coisa. E isso acaba fazendo com que o medo, igual a pessoa comentou ali agora, o primeiro, em vez de ser um combustível ou algum reagente para a gente virar a chave para a coragem, em vez disso a gente entre pelo ralo de vez e ceda ao medo. Olha só, o presidente Thomas S. Monson, em abril de 2015, num texto chamado O Presidente Monson exorta-nos a ter coragem. Ele deve ter tirado ali de algum discurso de Liahona alguns trechos e feito aqui vamos dizer assim, a matéria, né? O artigo. Olha o que o presidente Monson diz. As mensagens exibidas na televisão, em filmes e em outros meios estão, com frequência, em oposição direta ao que queremos que nossos filhos sigam e adotem. Então, você vai lá, tem seu filho, sua filha, né? Quero que ele seja virtuoso, quero que ele seja fervoroso, quero que ele seja caridoso, quero que ele seja corajoso. Porque você liga lá, o desenho, em vez de trazer personagens corajosos ou com outras virtudes, traz ali o medroso. E eu lembro, assim, na minha época, quando eu era criança, já tinha um pouco disso, mas era o contrário. A maioria dos desenhos que você assistia, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90, os personagens, eles pelo menos eram corajosos, ou tinham algumas virtudes. Mesmo naquela época, já tendo alguns exemplos contados, hoje parece que é muito pior. E o presidente Monson continua.
É nossa responsabilidade não apenas ensiná-los a ser íntegros em espírito e doutrina, mas também a assim permanecer a despeito das forças externas que venham a encontrar. Então, é nossa responsabilidade, então, que eles aprendam essas virtudes, entre elas a coragem. Mas, muito bem, para uma criança, até mesmo para um adolescente ou para um adulto, às vezes a gente se educa justamente vendo esses exemplos, seja num filme, numa série, num livro. A gente precisa ter essas referências para que a gente possa, vamos dizer assim, depois tentar imitar, como a gente tenta imitar Jesus Cristo, para que a gente desenvolva esses atributos. E eu pensando nisso, quando eu li essa declaração aqui do presidente Monson, comecei a lembrar aqui de alguns personagens que de fato são corajosos, que talvez possam ajudar a povoar a nossa mente, ao lado das histórias que a gente conhece nas Escrituras, especialmente Jesus Cristo, e que trazem exemplos de coragem. O pessoal sabe, eu sou super fã de Tolkien, Senhor dos Anéis, então não tem como não citá-lo, ainda mais quando a gente está falando de coragem. Quando as pessoas assistem, principalmente lá a trilogia do Senhor dos Anéis, mas no livro é melhor, não tem como, é imensamente melhor. A gente vê lá o personagem do Aragorn. E ele é extremamente corajoso nos filmes. Nos livros, ele é elevado ao quadrado, aquela coragem. Ele mostra muito mais coragem ainda. Mas vamos ficar tanto aqui nos filmes quanto nos livros. A coragem que o Aragorn demonstra, ela tem um algo a mais de que traz para a sombra dele, para a pessoa dele, um certo ar de realeza, um certo ar de nobreza. Então, quando a gente olha lá o Aragorn no filme ou nos livros, a gente olha e fala, nossa, que personagem legal, eu quero ser igual ao Aragorn, eu quero ser corajoso, eu quero ser virtuoso igual a ele. E a gente vê essa nobreza que ele traz, muito se deve por causa da coragem. O Aragorn é um personagem ali que ele mostra não só a coragem, vamos supor assim, pela coragem, mas as consequências que a coragem traz para nós. O Aragorn ele vai ser o prometido rei que vai salvar Gondor e, enfim, vai ajudar ali no desfecho da história do Senhor dos Anéis. Mas até ele chegar no ápice da história dele, ele é um mero, vamos dizer assim, patrulheiro, né? Um mero guardião que luta ali contra forças do mal e às vezes as pessoas que ele protege nem sabem o que ele está fazendo ali. Então a gente tem algumas ideias aqui do que é realmente ser corajoso. Corajoso não é aspirar às honras do mundo para que as pessoas vejam que você tem coragem, que você está lá mostrando alguma virtude para ganhar o clamor do mundo. Pelo contrário, muitas vezes você vai ser corajoso, inclusive para o mundo te esmagar e te bater. É ali que você vai realmente ser corajoso, certo? Então, quando o Aragorn está lá salvando, inclusive, as pessoas livres que nem sabem do perigo que elas correm, ele é visto por as pessoas como, aquele cara ali é estranho, ele anda ali pelos ermos, ninguém sabe exatamente quem ele é, ele fala pouco, não traz aqui uma presença de espírito boa, e até ele se tornar o rei lá no fim da história, ele vai dando exemplos de coragem abnegada, justamente por um bem maior. E é aí que traz, então, essa questão da nobreza do personagem. Para a gente ser corajoso de fato, para um bem maior, para o Evangelho de Jesus Cristo, para ajudar um irmão, automaticamente, mesmo que a gente não perceba, a gente começa a desenvolver essa mesma nobreza. Não a nobreza do Aragorn, porque o Aragorn muitas vezes vai ser um símbolo que o Tolkien usa para espelhar Jesus Cristo. Ele não é a representação de Jesus Cristo no livro, nenhum personagem é, mas ele usa alguns personagens para espelhar alguma coisa de Jesus Cristo. E o Aragorn traz essa realeza por conta da coragem, inspirada em Jesus Cristo. Vejam, o Senhor, ele tinha essa nobreza muito por conta da coragem que ele demonstrou, desde a vida pré-mortal, como a gente falou, até todos os atos da mortalidade dele ali. E aí, quando a gente vê ali o exemplo do Aragorn, a gente pensa, nossa, pega um personagem legal que a gente pode aprender alguma coisa, principalmente nos livros, a gente vê que ele é ainda mais corajoso e mais nobre. A gente começa, então, na nossa vida, a tentar fazer igual, a tentar demonstrar, desenvolver, melhor dizendo, essa virtude, esse atributo de Jesus Cristo.
Por isso que é tão importante a gente povoar nossa mente com filmes, livros, séries, música, etc., etc., que tragam as virtudes para nós, que tragam os atributos de Cristo. Aí alguém pode estar pensando, mas Lucas, o Aragorn ele é um ponto muito fora da curva, né? Ele, inclusive, espelha Jesus Cristo em vários momentos ali que o Tolkien escreve ele. Ele é de uma nobreza assim, não tem igual. Mesmo aqui nós conversando, ninguém consegue ter uma sombra da nobreza do Aragorn, né? E às vezes a gente pensa que nós somos pequenos, que nós somos ali, às vezes até acomodados em nossas questões, e a gente se vê não como o Aragorn, a gente se vê como os hobbits da história, certo? A gente tem lá a nossa vidinha, às vezes muito tranquila, que tem ali os problemas do dia a dia, o que a gente vai escolher para comer numa das 5 refeições do dia, ou o que a gente vai fazer depois da hora do jantar, ou o que a gente vai fazer para corrigir talvez um filho que foi mal educado na hora do almoço, ou qualquer outra coisa do tipo. E a gente tem ali a vida muito tranquila ali do Hobbit. E às vezes a gente olha para nós e pensa, não, eu não sou o Aragorn, eu sou o Hobbit ali da Vila dos Hobbits, tranquilo, deitado na grama, olhando para o céu, brincando ali com a vida na natureza, e eu não tenho essa coragem. Mas olha que interessante, o Tolkien, quando ele escreve a obra dele, ele vai trazer talvez ali o melhor exemplo de desenvolvimento de coragem, não no Aragorn. O Aragorn ele é um espelho, porque ele representa em algumas vezes Jesus Cristo, para a gente olhar e falar, esse é o modelo. Mas nós somos muitas vezes como hobbits, assim, tranquilos, pacatos, não temos grandes desafios às vezes nas nossas vidas, que influenciam tanto no mundo. Mas é a história dos hobbits que mostra o desenvolvimento da coragem como a gente pode desenvolver. Muitas vezes o Senhor usa, vamos dizer assim, os profetas como o Gandalf para chamar a gente para a vida de fato corajosa, para a gente desenvolver nessa vida terrestre a inesperada jornada, igual acontece com o Bilbo. E é nessa hora que a gente se escolhe, já tem no primeiro ato de coragem ou não, se nós vamos atender o chamado de Deus ou não. E se a gente atende esse chamado de Deus, vamos entrar então nessa jornada aqui inesperada, nessa aventura de fazer o que é certo, a gente começa a desenvolver a coragem igual ao Bilbo. Se a gente olhar principalmente no livro, nos filmes não é tão forte isso, mas principalmente no livro do Hobbit, o Bilbo é aquele personagem lá que ele não é corajoso de fato, que ele é preocupado lá com as louças que ele ganhou de herança da mãe dele, com os panos dele, com o que ele vai comer depois do jantar. Ou seja, ele está pensando ali só nas coisas, assim, supérfluas da vida dele. E ao longo da trajetória em que ele vê a necessidade que ele precisa se doar, ele começa a se tornar corajoso. E nas nossas vidas, a gente pode entrar nessa jornada como o Bilbo e desenvolver a coragem. Como isso? Seja nos nossos chamados, seja nas nossas responsabilidades de pai ou mãe, ou de marido ou de esposa, no nosso trabalho. Quando o mundo vier bater em nós, fazer aquela pressão que ele faz para que nós deixemos o que é certo de lado, a gente precisa lembrar do velho Bilbo Bolseiro, que na hora do vamos ver, na hora que se apresentou a adversidade, ele era uma pessoa simples e pequena como nós, e que escolheu desenvolver a coragem. E é interessante, Sara, que na saga toda ali do Bilbo, mesmo quando ele vai, entre aspas, enfrentar o dragão, quando ele vai dialogar ali com o dragão, e ele não é perfeito ali na situação, porque ele entrega ali a posição dos anões, ele ainda mostra a coragem de não desistir. E é esse tipo de coragem que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Quando a gente viu que nós não somos perfeitos em algo, que a gente talvez não fez tão bem algo que a gente se propôs a fazer das nossas responsabilidades, a gente olha o exemplo do Bilbo, que foi lá e continuou. Tentou de alguma forma remediar e de não parar ali e ficar se lamentando. Então, que a gente possa nos inspirar nas boas histórias, dos bons personagens. Estou trazendo aqui a questão do Senhor dos Anéis, porque ele tem diversas formas de exemplos de coragem, desde aquele que representa Jesus Cristo na figura do
do retorno do rei, até que nós, quando às vezes nos vemos como pequenos hobbits, às vezes fracos, às vezes sem tanta força, sem tanta vontade de ser corajoso, e quando os desafios vêm, a gente tem a chance de desenvolver a coragem quando a gente escolhe o que é certo. Então, se você está pensando que você é pequeno demais diante das adversidades do mundo, não encare só dessa forma. Você realmente é pequeno. Mas com a força do Senhor, você desenvolve a coragem necessária para enfrentar essas dificuldades e, degrau por degrau, desenvolver não só a coragem, mas a fé que traz junto dela. Uhum. A Ana Nunes, ela falou, sempre treinei meus filhos para determinadas situações. Discutimos e buscamos estratégias para reagir e agir diante de algo que exigisse coragem, paciência, obediência, entre outros. Sabe que eu acho que isso, né, falando sobre treinamento, e aí eu lendo sobre treinamento, às vezes tinha coisas que para mim não era tão difícil, né? Ou não são tão difíceis como a palavra de sabedoria, para mim não é uma coisa tão difícil. Mas aí entra o treinamento, né? Eu fui treinada desde pequenininha, como nasci no Evangelho, eu nunca nunca tomei café, né, preto na minha vida, nunca tomei uma bebida alcoólica na minha vida. E pode dizer assim, para a Sara é mais fácil, porque ela nunca tomou, então ela não sabe o gosto, né? Quando a gente não sabe o que é aquilo, se torna um pouco mais fácil. Entre aspas, né? Pode até se tornar um pouco mais fácil por eu não saber, então talvez eu não gosto, né? Como um chocolate, que eu sei o gosto e eu quero comer porque eu gosto. Mas a gente tem muita influência, né? Principalmente quando a gente é adolescente, a gente tem muita influência dos nossos amigos, porque tu não bebe. Muitos sabem, eu sou formada em ciência política, né? Eu trabalhava com políticos e políticos bebem muito, né? Tem muitas festas, muitos jantares, né? E sempre tem bebidas alcoólicas, né? Junto. Então eu via todo mundo tomando e eu tomava minha Coca-Cola, né? Tomava minha Guaraná, na verdade, que eu gosto mais. E tava tudo bem, tava de boa, né? Mas eu acho que o que me ajudou talvez seja o treinamento, né? Eu fui treinada desde pequenininha e, claro, eu fui ensinada que isso era errado, né? Que não deveria, porque fazia mal pro meu corpo. Mas também fui treinada a dizer não quando chegasse essas situações. E acho que a coragem, ela é a nossa combustível, né? Quando a gente acorda, a gente tem que ter coragem de levantar. A gente tem coragem de sair na rua, né? Se a gente sabe que ainda há muita violência, a gente tem que ter coragem de ir ao trabalho, né? Às vezes a gente tem um chefe chato, um patrão chato, a gente tem coragem. Poxa, eu vou ter que ir lá, tenho que ter coragem, porque eu sei, como falou o presidente McKay, que a coragem e a fé elas andam juntos, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter um benefício, né? A fé de eu me levantar, de que aquele dia vai ser bom, de que eu vou no trabalho, de que no final eu vou receber meu salário, que vai fazer com que eu, né, pague as minhas contas, sustente a minha família. Então, a coragem, ela sabe que a gente passa existe uma barreira que pode ser ruim, mas que depois dessa barreira vai vir uma coisa boa. Eu estava vendo, teve um comercial que apareceu na TV, na internet, né? Que uma moça perguntava assim para outra, né? Quais eram os benefícios de ser mãe? O que ser mãe trazia? Aí ela começou: ser mãe, você não vai conseguir dormir quando você estiver grávida. Ser mãe, quando ele nascer, você não vai conseguir mais dormir, porque ele vai acordar de 2 horas. Ser mãe, quando amamentar, vai doer. Ser mãe é quando você falar não, seu filho vai fazer birra, vai se jogar no chão. E aí aquela moça que fez essas perguntas começa a se arrepender de ter feito a pergunta assim, nossa, é tudo isso, né? E ela, ser mãe é você ter uma outra pessoa, né? Você não ter a sua liberdade, a sua individualidade. Você vai no banheiro, ela vai atrás. Você tá sempre ouvindo mãe, né? Ou pai, né? Também pode ser. Sempre, né? Nunca, essa palavra vai existir por toda a sua vida depois que você virar mãe ou pai. E aí ela falou assim, então não deve ser bom ser mãe? Então ela falou, mas tem um porém. Ser mãe ou ser pai, né? Te traz uma coisa. Você só vai ouvir dessa criança ou do seu filho, mãe, eu te amo. E isso já é o suficiente por todas as dificuldades que você vai passar, por todas
o que você passou, né, nesse tempo. E eu fiquei pensando, e eu falei, nossa, você tem que ter muita coragem para ter um filho, você tem que ter muita coragem para casar, você tem que ter muita coragem para escolher uma profissão, né? Você tem que ter muita coragem para tomar certas decisões na vida, da sua vida que pode influenciar por toda a eternidade ou não. Mas a gente tem a promessa que se a gente tem a coragem de seguir em frente, de nos aperfeiçoarmos aqui na nossa terra, a gente vai ganhar a vida eterna. Como a gente tem a promessa de que mesmo você acordando de noite, mesmo você às vezes não tendo a sua liberdade, né, a sua individualidade, depois de ser mãe ou pai, você vai ter sempre aquele serzinho, né, o seu filho do seu lado, que sempre vai dizer que te amo, que vai lhe considerar, que depois na velhice vai lhe ajudar, né? Vai lhe ajudar quando talvez não precise, vai lhe ajudar a cuidar de você. Então, a coragem, ela sempre está atrelada à fé, né? A algo mais. Como aconteceu com todos os profetas, né? Como aconteceu com Nefe, como aconteceu... Ele teve coragem de seguir os ensinamentos do pai dele. Ele teve coragem de não dizer não. De dizer não às coisas erradas. E eu sei que hoje em dia é muito difícil, não é fácil quando as pessoas zombam da gente, né? Quantas pessoas a gente já não... Quem não, né, que tá aqui me ouvindo, poder até colocar, não passou por isso da gente já defendendo alguma coisa religiosa, né, defendendo Cristo, defendendo algum mandamento, e as pessoas caçoarem de ti, até familiares, até pessoas próximas, às vezes não é gente que você não conhece, às vezes são pessoas, são irmãos, às vezes são tios, né? São pessoas que estão do nosso lado e caçoarem da gente, e a gente tem que ficar com aquela... eu sigo, ou eu regrido, ou eu aceito, ou eu fico que nem eles, né? Eu continuo acreditando, continuo pregando, ou eu recuo. Eu acho que os missionários são grandes exemplos disso, eu admiro todos os missionários que largam a sua vida, né? Largam suas famílias e saem na rua. Dois jovens ou duas jovens, a minha sobrinha está indo agora em setembro para a missão e eu admiro ela, apoio muito ela, mas a coragem delas, né? De todos os missionários em si, de irem para a missão, passarem 2 anos ou 1 ano e meio na rua, falando com pessoas que eu nunca vi na vida, dizer: eu quero falar sobre Cristo para você, né? E num mundo onde a falta do cristianismo é tão grande, né? A falta do evangelho é tão grande, você chegar e ter essa coragem de falar para as pessoas que você nunca viu, a coragem de passar 2 anos com pessoas dormindo, né? Morando com pessoas que você nunca viu na vida, que tem totalmente... foi criadas diferentes, né? Às vezes é de outros países, pessoas que não, né, são totalmente opostos um do outro, e mesmo assim estão juntos por um objetivo, que é pregar o evangelho. Então, eu admiro muito os missionários, e eu acho que eles são um dos maiores exemplos, né, na igreja, de coragem. Quando a gente estiver um pouco se sentindo assim, sem coragem, olhe para os missionários e pensem neles. Olha assim, nossa, esses meninos de 18 anos, esses meninos de 9 anos, tão novinhos, estão aqui com a coragem de pregar o evangelho. Quando a gente se sentia um pouco assim, eu falo para minha amiga ou não sobre o evangelho, eu continuo afirmando, eu continuo acreditando nos meus ensinos, né, pregando e continuo proclamando o evangelho. Mas eu tenho vergonha. Olhe para os missionários, lembre deles. Eles não têm, eles são os nossos exemplos, né, de coragem, de abstinência, né, de abdicação, né? Eles abdicam de tudo para pregar o evangelho. E é isso que a gente, quando a gente se batiza, a gente recebe, né? Levar o nome de Cristo por toda a vida. E levar o nome de Cristo é proclamar o evangelho, né? É levar as boas novas. É ter coragem de não retroceder, não ter coragem de ter medo de falar sobre as suas crenças em um mundo que hoje não quer ouvir e bem pelo contrário, eles fazem chacotas da gente, né? Eles falam que os cristãos são
Quantas vezes já ouvi na internet, assim, quando acontece alguma coisa com algum cristão, né, que se diz cristão, assim, viu, olha lá, que ele era de boa família, que ele era cristão, a falar de Deus, olha onde ele tá, né? As pessoas tiram chacota, as pessoas generalizam, dizem que todos os cristãos são hipócritas, que todos os cristãos né, têm más índoles, né? E é difícil da gente continuar, é difícil, mas a gente tem que ter o nosso maior exemplo, né? Que deu o maior atributo que ele tinha, era a coragem. O exemplo de Cristo, que apesar de tudo que ele passou, dele ser cuspido, dele ser crucificado, dele ser colocado coroa, né, na cabeça dele, ele teve coragem de persistir, de continuar. E Deus hoje não pede pra gente ser crucificado. Ele não pede essa coragem pra gente, né? Felizmente, a única coragem que ele pede é pra gente continuar, pra gente não desistir, pra gente persistir, ter coragem de levar o nome dele, ter coragem de continuar no evangelho, ter coragem de continuar acreditando, né? De ter fé de que a gente algum dia vai viver com ele. Então, é muito menor o que ele nos pede hoje do que ele pediu para Cristo. Mas o Cristo é o nosso maior exemplo. Então, se ele conseguiu, por que nós não vamos conseguir, sendo que nós é pedido muito menos do que ele? Você estava falando, Sara, sobre a gente ter a coragem, né, de fazer as escolhas. E isso é justamente nesse momento que vai aparecer a coragem. Só antes de eu falar, ler 2 comentários aqui. A Cristina, ela comenta: temos muitos personagens nas escrituras que são exemplos de coragem. Um dos meus preferidos é Esther, com sua frase clássica: se perecer, pereci. Muito bem lembrado. Não só da igreja, a gente tem aquele LDS Kids, certo? Que mostra ali as histórias das escrituras, e é um prato cheio, ele é excelente para a gente mostrar para as crianças ali e desenvolver, povoar o imaginário delas com exemplos das escrituras, mas a gente consegue achar em sites afora, no YouTube, às vezes até outros desenhos, aqueles desenhos antigos bíblicos de Jesus Cristo, e são boas ferramentas para a gente colocar para os nossos filhos e verem ali exemplos de coragem, de virtude, de fé, de caridade, e aquilo povoar o imaginário deles com personagens das escrituras. A Dina Rocha, ela comenta: embora o profeta tenha dito na conferência que a caridade é o principal atributo de um verdadeiro filho de Deus, penso que a coragem está acima, porque sem coragem torna-se muito difícil a caridade. Dina, obrigado pelo teu comentário e pela tua sinceridade ali. Às vezes as pessoas até discordam do profeta, mas aí, como é o profeta, ninguém quer falar que está discordando, né? Eu penso o seguinte: acho que a caridade talvez seja o principal atributo de um cristão. Mas isso que você falou é verdade. Sem você ser corajoso, é impossível você chegar na caridade. Na verdade, sem a coragem, você não consegue chegar em nenhum outro atributo. Se você não for corajoso, você não vai ter como obedecer os mandamentos, porque vai ser requerido fazer sacrifício. Se você não é corajoso, não tem como você ter fé, porque fé é ação, sem coragem você não age, certo? Se você não é corajoso, você não tem como ser caridoso, você ir lá e entregar-se para outra pessoa. Isso exige coragem. Igual a Sara falou, o mundo vai fazer chacota, vai fazer piada, vai fazer pressão. Se você tiver coragem, você não consegue ser caridoso. Eu acho que a coragem, ela te catapulta para essas outras virtudes que conseguem até ser mais elevadas. Mas sem a coragem, realmente, é difícil. A Nutri Marcela, ela comenta: vai ficar gravada a live? Sim, irá ficar gravada, tanto aqui no nosso perfil do Instagram, quanto daqui a alguns instantes, depois que a gente encerrar, vai para o YouTube também. Bom, Sara, você estava falando sobre a gente ser corajoso nas escolhas e como o mundo faz essa pressão na gente, certo? Eu escrevi um artigo, acho que foi para o ar essa última semana que passou, sobre os 3 inimigos da alma. E a característica do mundo, que é um dos nossos 3 maiores inimigos que a gente enfrenta aqui na mortalidade, justamente usar dessa pressão,
que é o mundo aqui, só para a gente ficar na mesma página? O mundo é esse grande falatório da sociedade humana que faz pressão para que a gente abra mão dos princípios e doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o mundo é um grande espaçoso edifício, como Neff e Lei viram, né? As pessoas lá fazendo chacotas, fazendo piadas, fazendo agressões verbais, fazendo pressão para cima daqueles que estavam lá na barra de ferro e chegavam e provavam do fruto da árvore da vida. Então, o mundo é isso. Ele é essa pressão que as pessoas do mundo, que estão lá no grande espaçoso edifício, fazem sobre nós para que a gente abra mão daquilo que é certo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E tem várias formas que o mundo usa de pressão para nós. Seja pressão social em nosso trabalho, às vezes ameaçando que a gente perca o trabalho, seja nas chacotas, como a Sara bem lembrou, seja numa questão de exclusão. Se você não abrir mão dos seus princípios, você está fora aqui do meu clubinho. Então o mundo faz vários tipos de pressão e a gente precisa ter coragem para a gente bater de frente nisso, né? O presidente Monson, voltando às falas dele, ele diz o seguinte: tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. O senso comum é aquilo que ele falou, está lá na TV, na série, nos filmes, de que o certo é fazer o errado. Vamos ter coragem de contrariar esse senso comum. A coragem e não o rebaixamento dos padrões traz o sorriso da aprovação de Deus. A coragem se torna uma virtude viva e atraente quando é vista não apenas como a disposição de morrer bravamente, mas como a determinação de viver decentemente. Então a coragem passa até pelo exemplo que a Cristina trouxe da Esther, se fosse necessário ela entregava a vida dela, mas talvez muitos de nós não vai passar por uma experiência como essa, mas vai passar pela experiência de ter que viver de modo decente e não de morrer ali de uma maneira corajosa. Normalmente, nos nossos dias, é isso que mais se apresenta como pressão que a gente precisa vencer desse senso comum. Recentemente, no fim do ano passado, eu li esse livrinho aqui, ó. Ele chama O Fenômeno Piteste. Ele relata o que acontecia numa prisão comunista da Romênia, do que eles faziam com jovens prisioneiros de faculdades, de colégios, para que eles abrissem mão do modo de vida anterior deles, que na época muitos deles eram cristãos, inclusive, e eles se tornassem ali membros, peças da ditadura romena, certo? E é falado ali que a ideia do que acontecia nesse presídio era tirar a alma das pessoas, machucá-las psicologicamente de forma tão forte que elas se tornassem simplesmente carne e osso. E a alma fosse ali meio que tirada e ela pudesse ser remodelada ali de acordo com o que a ditadura deles queria, certo? E ali no livro fala que os prisioneiros, a maioria deles, quando entravam nesse processo de reeducação, muitos deles não tinham retorno. Porque a maioria que eles reeducavam eram jovens. Eles faziam uma pressão tão grande, principalmente nos jovens, que era quase impossível, mesmo depois que eles saíssem da prisão, que o regime caiu, que eles tivessem ali uma certa liberdade, eles recuperarem, às vezes, assim, a autonomia deles, a saúde psicológica deles, de forma que eles mudassem de volta para aquilo que eles eram antes dessa reeducação, certo? E ali ele fala que o processo de reeducação era dividido em 4 partes. Primeiro que eles tinham que abrir mão da personalidade deles, de que eles tinham que jurar lealdade ao governo ou qualquer outra organização que representasse. Eles tinham que, então, meio que se infiltrar nos outros membros ali, dedurar aqueles outros membros, outros prisioneiros que não estavam ainda cooptados. Depois, na terceira parte, eles tinham que confessar os mais absurdos crimes que eles não tinham cometido. Então, lá fala que eles tinham que confessar que eles, como cristãos, violentavam pessoas ou agiam de forma má, mesmo que eles nunca tivessem feito aquilo. E quanto mais eles confessavam coisas que nunca tinham feito, mais rápido eles eram trazidos e mais rápidos eles eram, vamos dizer assim, desalmados.
E por fim, a coisa mais talvez aqui cruel é que quando ele era cooptado para ele, vamos dizer assim, ser finalmente aceito, ele tinha que torturar outro prisioneiro, de forma psicológica e de forma física. Então, ele relata aqui nesse livro que as vítimas, no final de todo o processo, se tornavam torturadores também. E essa era a coisa mais difícil das vítimas torturadoras, vamos dizer assim, das vítimas agressoras, depois, conseguir encontrar arrependimento na vida delas, porque a culpa era tão grande e a vergonha era tão grande que elas não tinham o quê? A coragem de ir adiante, de falar que elas cederam à reeducação, de que elas torturaram, mas que fizeram isso só porque elas foram colocadas sob uma pressão impossível de ser seguradas, certo? E ali no livro conta a respeito de um personagem que ele era mais velho, que ele passou ali meio que por esse processo de reeducação, e tudo que é sabido, ou boa parte do que é sabido que acontecia em Pipeste, que era a região onde tinha essa prisão, é graças a essa pessoa que ela foi lá e teve a coragem de colocar para fora, de dizer, ó, eu fui uma das pessoas que passou por esse processo de reeducação, de tortura, e depois, em alguma medida, eu torturei outras pessoas. E como que ele consegue ter coragem de confessar e de denunciar? Porque, veja, ele era primeiro vítima e depois se tornou torturador. Então, ele precisou assim, ter uma coragem muito grande de colocar o dele na reta e de dizer a verdade também. Fala ali que ele tentou entrar de cabeça no Evangelho. Ele vai estudar teologia e é do Evangelho que ele tira, então, a coragem necessária para que ele pudesse, então, contar a verdade do que ele tinha passado e do que outras pessoas tinham passado. Então, vejam só, o mundo talvez ainda não seja como um Gulag gigantesco, mas ele já tem certas características de pressão igual encontradas aqui na prisão de Pipeste. Acho que você vai ser forçado muitas vezes para ser aceito, para ser cooptado pelo mundo, a falar coisas que não são verdades, a dizer coisas mentirosas, inclusive contra a igreja, o evangelho, a você baixar os seus padrões de conduta para ser desalmado, para ser machucado psicologicamente. E quando psicológico não é só questão do cérebro, é a questão da ânima, como a gente tinha falado na outra live, que tem a ver com o nosso lado espiritual que faz com que o corpo tenha vida. O mundo vai fazer com que essa pressão caia sobre nós de uma medida mais ou menos, talvez não como na prisão de Pipeste, mas vai tentar fazer com que nós sejamos colocados sob tanta pressão de que a gente sinta a vergonha quando a gente erra, porque nós vamos errar, somos imperfeitos, de irmos lá e procurar o arrependimento sincero. E aí a gente aprende o seguinte, que a pressão do mundo contra nós não é para que nós tenhamos medo de tomarmos atos corajosos, mas é que nós nos envergonhemos de sermos corajosos de verdade. Então, talvez um dos grandes inimigos aqui da coragem que a gente aprende com isso não é o medo ou a falta de ação, mas é a vergonha que o mundo tenta colocar sobre nós. Vamos lembrar de novo do sonho de Leí. As pessoas no grande espaçoso edifício apontando e ridicularizando. E é isso que o mundo vai tentar fazer sobre nós, sobre a nossa alma, sobre a nossa pessoa, para que a gente não tenha coragem de fazer o certo ou de, quando nós erramos, nos arrependemos a tal ponto de confessar e de mudar a nossa atitude. Porque se a gente cai na pressão do mundo, é mais fácil o quê? A princípio. Eu vou mudar a realidade aqui para mim, vou dizer que tudo isso aí é ruim, que o evangelho não presta, para eu não precisar passar por um processo de sentir a minha culpa. Só que qual que é a verdade nisso? Quando a gente cai nessa cilada, nesse engano de que eu vou mudar aqui a realidade para eu não precisar passar por um processo de mudança, eu caio numa escuridão moral e espiritual tão grande, mas tão grande, que isso leva à depressão, que isso leva à tristeza absoluta na nossa vida, que isso nos leva à total falta de esperança, que é justamente o que o Evangelho de Jesus Cristo traz para nós. Então, para dar números finais aqui, o que eu falei, se a gente passou por, às vezes, algum erro cometido,
ou não desempenhamos bem o papel que era requerido de nós, uma responsabilidade nossa, e o mundo está lá espizinhando a gente, você errou, você fracassou em alguma coisa, você não foi salvo tão bem. Vamos ter a coragem e não a vergonha. Vamos chutar a vergonha de lado para que a gente encontre a coragem de mudar o que a gente precisa mudar na nossa vida. O inimigo, então, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente se remoa, se remordendo. Em vez de trazer o arrependimento sincero, traz o remorso na nossa vida. Você não vai conseguir, você já errou, você já pisou na bola feio mesmo. E aí a gente fica no remorso em vez de entrar no arrependimento, que é endireitar a nossa vida. E aí a gente cai em mais escuridão, mais depressão, mais falta de esperança, etc, etc, etc. Então a gente vê como a coragem ela é tão importante na nossa vida para que a gente consiga vencer essa vergonha e essa pressão que o mundo faz sobre nós, para que a gente faça o certo e quando a gente não fez o certo, arrumar, fazer uma correção na nossa vida. Sem a coragem, a gente vai cair nessa pressão e vai cair nessa questão da ridicularização, não do medo, mas da vergonha, e a gente não consegue, então, a fé suficiente para viver o evangelho em nossas vidas. Uhum. A Camila lá falou, a Bis também foi corajosa. A Bis foi corajosa e prudente, mediante as circunstâncias às quais foi submetida. Teve a coragem de guardar a fé. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ok. Não. Só um breve comentário sobre isso que ela falou, que às vezes a gente pensa que coragem é você agir de forma imprudente. Eu vou lá e vou, sei lá, vou entrar lá no meio dos bandidos, vou repreender todo mundo, falar que eles estão errados, não importa o que aconteça. Isso é imprudência. A coragem, ela traz um quê de prudência. Por exemplo, Jesus Cristo ele foi corajoso ao bater de frente com os fariseus e com vamos dizer assim, o poder político ali da época dele, mas em alguns momentos ele usou da prudência porque ele sabia que não era a hora de entregar a vida dele. Então, a coragem verdadeira ela tem que ser acompanhada com essa prudência de a gente saber como agir e como lidar em certas circunstâncias. Uhum. Então, um pouco diferente do que o Cristo passou, né? Hoje a nossa coragem ela é mais moral do que física, né? Muitos profetas antigamente passavam muito mais problemas, eles tinham que ter mais coragem na parte física, né? Por necessidades, né? Morar 40 anos no deserto, né? Sair por aí pregando, né? Sem ter onde morar, sem ter dinheiro, simplesmente sair, né? E hoje a nossa coragem ela tem que ser muito mais moral, né? Ela é mais... Deus nos pede mais moralmente, nós temos coragem de defendermos o certo do que fisicamente, né? A gente não precisa, felizmente, sair em guerra, né? Guerreando para que as pessoas, né? Para a gente mostrar que a gente tem coragem. Mas a coragem, ela sempre existiu em todo, né? Desde Adão e Eva, né? Adão, principalmente... Quando Deus pediu para ele, perguntou para ele o que tinha acontecido, né? E ele tentou se esconder, tentou não falar, né? Ele não teve coragem, mas teve que confessar o que tinha acontecido, né? Que eles tinham comido do fruto. Ele meio que, né? Ficou meio na dúvida de ter coragem de falar, mesmo sabendo que Deus sabia, né? Deus sabe de tudo. Então, às vezes a gente também age assim, né? Como falou o Lucas, é difícil às vezes a gente ter coragem de admitir que a gente errou, ter coragem de admitir que somos humanos, né? Ou de pedir desculpa para alguém se a gente fez algo que magoou, né? Mas a coragem também está aí, né? Ela também faz parte, né, do arrependimento. Termos coragem de dizer, olha, eu não fiz o certo, eu fiz o errado e eu preciso me arrepender, eu preciso né, pagar por aquilo que eu fiz, né? E Satanás é o contrário, né? Ele fala, você não tem que ter coragem, você não tem que admitir nada. Você tem que ser o que você é e pronto. Você tem que seguir os seus anseios, ao que você quer, ao que você deseja, tem que ser livre, né? Você não tem que ter coragem para fazer as coisas, só faça, né?
Não precisa ter, não importa o que os outros achem, faz como você quer. Que é o contrário do que a gente do que a gente acredita e de como os cristãos agem, né? A coragem, ela, né? A gente sempre vai juntar a coragem e a fé, né? Elas são inseparáveis. Eu acho que como todos os atributos, até estava conversando com meu marido sobre isso, todos os atributos, um não sobrevive sem o outro, né? Às vezes um até se torna meio repetitivo, assim, mas eu já ouvi falar isso no outro. Porque eles acabam sendo repetitivos ou acabam as palavras se entrelaçando, né? Se uma entrando na outra, formando todos os atributos. Então, eu vi um comentário, eu tenho que ler, porque senão eu me confundi. A Camila falou: mais do que nunca é preciso ter coragem para defender a verdade e a retidão, principalmente em um mundo onde os valores estão cada dia mais fora da moda. Tá tudo ao contrário. Concordo. Ela continuou: ter coragem para viver o evangelho em um mundo onde nos ridicularizam. Exatamente, acho que a gente estava falando isso, né? Tão difícil, principalmente na internet, a gente bota assim, sou cristão, né? As pessoas já vêm, mas tu é cristão, mas os cristãos fizeram isso, isso, isso. Eu achei que tem um cristão que foi lá e fez alguma coisa de errado, né? Então, todos são, vocês são tudo hipócritas, tal. Então, como eu falei, né? A nossa coragem hoje ela é moral, tá ligada à moral daquilo que a gente acredita e da gente não ceder. E não é fácil, principalmente com jovens, a gente que é mãe. As minhas filhas ainda são pequenas, mas eu imagino de adolescentes, né? Não é fácil a gente conseguir ter coragem de continuar firme, né? Quantas pessoas a gente não conhece que não continuaram na igreja, que cederam, que não tiveram coragem de permanecer, que por qualquer coisa titubearam e acabaram saindo. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu acredito, mas não vou voltar porque alguém falou mal, porque alguém riu, porque alguém não concordou. Então, é muito difícil. Essa é a nossa, não é nos pedidos sacrifícios físicos, mas às vezes o psicológico é mais difícil, né? Quando as pessoas nos criticam, quando as pessoas começam a levantar falsas histórias, falsos testemunhos sobre a igreja, sobre a história da igreja, começam a ver coisas que a gente, né, desconhecia, as pessoas acabam nos minando e a gente acaba acreditando e acaba se afastando. A gente não tem coragem de permanecer, a gente não tem coragem de dizer não, a gente não tem coragem de dizer não, o que eu estou falando é o certo, né? É aquilo, o que eu acredito é o certo, não o que você está falando, não interessa o que você fale. Eu acho que Cristo teve um ato, né, um dos atos de coragem que a gente ouve sempre falar, foi quando ele foi purificar o templo, né? Ele teve coragem sozinho, né? Uma pessoa sozinha, sendo que tinha muitos mercadantes ali, muitas pessoas que se eles quisessem realmente, eles podiam ter batido, até matado Cristo naquela hora, porque eles eram muitos e ele era só um. E ele teve coragem de fazer o certo. Ele teve coragem de ir lá e tirar eles e dizer, não, vocês estão fazendo errado, mesmo que eles dissessem, qual o problema, né? Vender umas coisinhas aqui no templo, qual o problema? Né? Não tem problema nenhum fazer uns negócios, né? E ele teve coragem de dizer, não, isso está errado, eu não vou, né? Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que sair daqui. Então, esse é um dos que a gente sempre fala de coragem, de que ele realmente, quando ele se enfureceu, né? Quando ele ficou realmente bravo com aquilo que estava acontecendo, estavam manchando, né, a casa do pai dele, do nosso pai. E ele fez isso. E quantos de nós, hoje em dia, temos coragem de fazer isso em nossa vida, né? Quantos de nós temos coragem de tirar pessoas que não estão nos fazendo bem do nosso lado, de dizer não para as pessoas quando elas nos oferecem um café, quando elas nos oferecem uma bebida alcoólica, de dizer não quando alguém diz, por que você não usa uma blusa decotada, você é tão bonita? Por que não fala? Por que não usa? Quantos de nós estamos dispostos a dizer não, eu não... E falar, né, e pregar o evangelho, não, por causa disso que eu não faço. Quantos de nós realmente a gente está tendo coragem hoje em dia de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de defender aquilo que a gente acredita, de levantar, como fez o Capitão Moroni, nosso estandarte da liberdade e defender nossas famílias,
defendendo a nossa liberdade, defendendo nossas crenças, defendendo a nossa religião? Será que muitas vezes a gente não está sendo envolvidos por Satanás, né, com discursos de que é o amor, nós temos que ser mais caridosos, nós temos que ser mais, né, aceitar certas coisas em nome de um amor que não existe, e deixando de lado o amor que a gente tem por Deus e pelo Evangelho para aceitar as coisas do mundo? Será que a gente está, como falou Lucas, cedendo às pessoas que estavam no prédio, na árvore da vida, né, no sonho de Lei? Será que a gente está cedendo a eles e deixando a barra de fé e deixando de comer o fruto da vida, né, ou da vida eterna, porque estamos sem coragem de defender aquilo que a gente acredita? Então, que a gente possa pensar, né, nessa semana, o quão corajoso nós estamos sendo em levar o Evangelho, em pregar o Evangelho, em realmente, né, de cumprir aquilo que a gente se propôs a cumprir quando a gente se batizou, de levar as boas novas, de levar o nome de Cristo em todas as coisas que a gente faz. Para isso, a gente tem que ter coragem, muita coragem, nesse mundo onde Deus não importa, né? Onde quem importa é o indivíduo. Muito bem. Quer ler, Lucas? Kant, Nos comentários, se quiser ler. você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Uhum. Tá. O Kant, Alma de Luz, ele comenta: eu cheguei agora, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo também. A live vai ficar gravada, você pode assistir depois, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Aí a Camila comenta: até para ser feliz e fazer boas escolhas é preciso coragem nesses últimos dias. Exatamente isso. Falando em coragem, igual a Sara falou aí, pegando o gancho aqui da Camila, para fazer minha despedida, o presidente Monson, ele comenta: tenham coragem de defender firmemente a verdade e a retidão. Como a tendência da sociedade atual é afastar-se dos valores e princípios que o Senhor nos deu, vocês quase certamente terão que defender as coisas em que acreditam. Igual a gente falou aqui ao longo dessa mais de uma hora. Quantas vezes a gente não entra ali numa situação que a gente precisa defender os mandamentos, o evangelho, às vezes até com unhas e dentes. A menos que as raízes do seu testemunho estejam firmemente plantadas, será difícil para vocês suportarem o escárnio das pessoas que desafiam sua fé. Se estiver firmemente plantado o seu testemunho do Evangelho, do Salvador e de nosso Pai Celestial, vai influenciar tudo o que fizerem na vida. Então, se a gente quer desenvolver essa coragem necessária para a gente sobreviver nesses dias, que a gente fortaleça o nosso testemunho, que a gente estude as Escrituras, estude o Evangelho, procure ter uma resposta para nós, de que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo, ele é quem diz as Escrituras serem, aquele que desceu abaixo de todas as coisas para nos salvar da morte e do pecado. Se a gente não tiver com essa raiz forte, firme nisso, a gente não vai conseguir ter a coragem suficiente para defender aquilo que é verdadeiro. E lembre-se, a gente vai passar por N situações em que o mundo vai escarnecer de nós, vai fazer chacota de nós, que vai tentar nos chantagear para que a gente abra a mão daquilo que é verdadeiro. E só com coragem verdadeira, essa coragem enraizada em Jesus Cristo, para a gente ter a força suficiente de se manter firme, igual Leí, né? Se mantiveram firme até o fim do caminho, e não como aquelas outras pessoas que, ao sentirem as vozes das chacotas e do escárnio do mundo, elas ficaram com vergonha e abriram mão da coisa mais preciosa, que era o fruto da árvore da vida. Não abram mão do Evangelho, ele é a coisa mais preciosa. Tenhamos coragem de suportar todo esse escárnio. Sejamos valentes em suportar pela verdade. Sem a coragem, a gente não vai conseguir receber a maior recompensa que nós podemos receber, que é o amor pleno do Pai Celestial por nós. A gente poder sentir que realmente está ali do nosso lado
que Ele nos ouve, que Ele conhece os nossos pensamentos, não por alto, mas profundamente, a tal ponto que nós um dia vamos poder nos apresentar perante Ele e vivermos de uma forma bem mais semelhante como Ele vive. Sem esse princípio, esse fundamento da coragem, a gente vai ceder às pressões do mundo e a gente não consegue, então, chegar nesse objetivo final. Então, sejamos corajosos, sejamos como o presidente Monson ensinou, sejamos como tantos outros exemplos das escrituras que a gente citou aqui hoje, Abis, Esther, Capitão Moroni, ou pelo menos aqueles exemplos citados do mundo secular, lá da história do Senhor dos Anéis, dos hobbits que foram corajosos. Tenhamos essa coragem cristã de a gente guardar os mandamentos e defendê-los como a verdade absoluta. Só assim a gente vai conseguir subir os degraus de todas essas outras virtudes e das bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para nós. Como escreveu Joseph Smith lá em Convênios, sejamos corajosos, coragem e sigamos em frente nessa tão grandiosa causa. Então, a Camila falou, obrigado pela live. Tem que ter coragem para esse trabalho lindo que vocês fazem. Muito obrigada, Camila. Eu fiquei de falar porque... Para acompanhar a gente todo esse tempo, né? Tem que ter coragem também, né, Gidovi? Mas eu comentei que eu ia falar, acho que eu não falo, né, sobre coragem, o Lucas já nos deixou tudo, não tenho o que acrescentar. Mas eu falei que eu ia falar sobre o post que eu tinha feito, que a gente fez ontem, que era uma frase que tinha várias palavras. E aquelas palavras, elas não estavam escritas corretamente. Mas o nosso cérebro, quando a gente leu, a grande maioria das pessoas leu como se elas fossem as palavras certas. Né? Então, elas não leram, na verdade, né? Se elas tivessem realmente lido o que estava escrito, elas teriam lido corretamente como estava escrito. E não como a gente já tinha na mente como é escrita. No caso, como abacaxi, né? Estava escrito acapaxi. E a gente, automaticamente, a gente viu a palavra e viu o abacaxi. Então, o objetivo, né, desse post é para que a gente reflita e tenha coragem, né, vamos dizer assim, que a gente reflita que muitas vezes a gente olha, a gente vê alguma pessoa falando, a gente lê algum texto, a gente lê um livro e a gente realmente não está lendo o que está escrito. A gente está... nosso cérebro, né? A gente está treinando ou treinou, às vezes nosso cérebro nos engana e a gente acaba achando que o que está ali é o que a gente acha e não o que realmente é. Então, muitas vezes a gente nunca leu a Bíblia, a gente nunca leu o livro de Mórmon e a gente ouviu pessoas falando, né, sobre ele ou sobre algumas coisas e a gente toma isso como a verdade, mesmo assim a gente ter lido como é, né? Não só trechos, não só coisas que as pessoas colocaram e a gente acaba acreditando que aquilo e defende até aquilo. Eu já vi muitas pessoas defenderem coisas mas isso não está na Bíblia, de onde vocês tiraram isso? Leiam. As pessoas estão na Bíblia ainda, né? Falam que está. E então o objetivo, né, do post é para que a gente reflita, que realmente a gente leia as coisas como elas estão escritas, e não como a gente gostaria que elas estivessem escritas, ou como a nossa mente, né, acaba nos enganando de como é que aquela palavra era para ser escrita. Que a gente consiga, no Evangelho principalmente, nas coisas de Deus, nas coisas que realmente a gente consiga buscar o que realmente Deus quer da gente, através das escrituras, através dos discursos, mas que a gente leia o que está escrito e não as nossas vontades, não os nossos anseios, não o que a gente gostaria que estivesse escrito ali, mas sim realmente, literalmente, o que está escrito nas escrituras, o que está escrito nos discursos. Então, que a gente possa refletir, que a gente possa ter coragem, né, nessa semana e, né, pela nossa vida. Eu também tenho que ter muita coragem de fazer muitas coisas que às vezes eu não tenho. Que a gente possa ter mais coragem, principalmente de defender o certo, né? Que é nosso dever moral de defender as coisas certas, de defender a Cristo, de defender Deus. É nosso dever, como quando nos batizamos, de levar o nome dele, de espalhar as boas novas. E que a gente tenha coragem em todos os momentos da nossa vida
de avante, né? Aqui, como eu sempre falo, nós estamos aqui nos aperfeiçoando, é um treinamento para podermos viver com Ele. Eu sei que muitas vezes é difícil, temos problemas físicos, problemas psicológicos, né? Nós temos muitas coisas que acontecem em nossa volta que às vezes não são porque a gente gostaria, né? Estão alheios à nossa vontade. Mas que a gente tenha coragem de saber que somos filhas e filhos de um Deus, de um rei. E que Ele está aqui para nos ajudar e Ele quer o melhor da gente. E Ele não vai nos abandonar. Mesmo que a gente o abandone, Ele não abandona a gente jamais. Então, que a gente tenha coragem sempre de pedir para Ele coragem, né? Pedir coragem para ter coragem para pedir coragem para que a gente continue vivendo, continue nos aperfeiçoando, continue no Evangelho e continue espalhando as boas novas e que a gente não desista, porque Ele não desiste da gente e a gente tem a recompensa, a gente tem a fé de que um dia todos vamos morar junto com Ele, que nós vamos ser exaltados e vamos viver todos com Ele. Então, que a gente tenha sempre isso em mente e tenhamos coragem de continuarmos. Então, essa live vai ficar gravada aqui. Também vai para o nosso YouTube. Se vocês puderem compartilhar, a gente agradece. Eu sei que todo mundo pede isso, mas esse é o único modo, né, de chegar aos maior número de pessoas. Então, que vocês, né, compartilhem as nossas lives e convidem seus amigos para participar do nosso perfil. Então, nos vemos semana que vem com mais um Atributo de Jesus Cristo. Muito obrigada por todos estarem aqui. Então, tchau!